Um banqueiro milionário no seu 48º aniversário, ganha de presente do seu irmão um cartão que lhe dá acesso a um divertimento em comum, organizado pela empresa Serviços de Recreação do Consumidor. Deste momento em diante Nicholas se vê envolvido em um perigoso jogo, que parece ter como objetivo acabar com sua vida. Contarei a história de Nicholas Van Orton do filme Vidas em Jogo, lançado em 1997. Nicholas é um empresário que mora sozinho em uma grande mansão nos arredores de São Francisco. Ele é muito bem-sucedido, mas o sucesso veio à custa de sua vida familiar. Quando o filme começa, ele está sozinho, divorciado e entediado com sua vida. O irmão de Nicholas, Conrad, é seu único parente vivo, mas eles compartilham um relacionamento tenso e não se encontram há 2 anos. Certa manhã, Nicholas é informado de que Conrad está tentando marcar uma reunião com ele há dias. Então ele pede para cancelar seu almoço e fazer uma reserva no restaurante City Club para ele e seu irmão na mesa de sempre. Conrad aparece no restaurante e revela que está lá para desejar um feliz aniversário a Nicholas. Nicholas tem mais uma surpresa quando Conrad o presenteia com um presente inusitado, um voucher para um estranho jogo oferecido por uma empresa chamada CRS. Nicholas inicialmente pensa que Conrad está fazendo uma piada sem graça com ele, mas o irmão mais novo faz prometer que vai visitar o escritório do CRS pelo menos uma vez esta semana. No dia seguinte, quando Nicholas estava saindo de uma reunião no prédio de escritórios, ele se lembra do voucher. Coincidentemente, este também é o local onde fica o escritório da CRS. Ele entra e é recebido por um funcionário chamado Jim. Jim mostra o escritório e explica os protocolos pré-jogo, mas não dá nenhuma ideia sobre o que é o jogo em si. Nicholas está irritado por não ter suas perguntas respondidas, mas o mistério o intriga e ele se interessa pelo jogo. Assim, mesmo sem saber exatamente do que se trata, ele decide jogar. O procedimento pré-jogo inclui um teste de personalidade de 4 horas. Nicholas limpa sua agenda para seguir em frente e responde a perguntas estranhas, como se às vezes machucasse animais pequenos. Depois de um longo e cansativo teste, é informado de que receberá uma ligação. Ele passa o dia seguinte com seus amigos do clube de tênis e os ouve falar sobre a CRS. Acontece que seus 2 amigos jogaram o jogo CRS e gostariam de poder experimentá-lo novamente. Nicholas pergunta qual é exatamente o jogo, mas até mesmo seus amigos se recusam a responder a pergunta. A única coisa que seu amigo fala referente ao jogo é a passagem de João capítulo 9 versículo 25, havendo eu sido cego, agora vejo. Mais tarde, em uma reunião, ele recebe uma ligação do CRS e é informado de que seu pedido foi rejeitado. A essa altura, Nicholas está tão animado para jogar que a notícia o decepciona. No caminho para casa à noite, ele encontra um boneco palhaço em tamanho real na entrada de sua casa e decide levá-lo para dentro. Ao tentar verificar quem o deixou do lado de fora, ele encontra uma chave presa à língua do palhaço. Curiosamente, a chave tem o logotipo CRS nela, o que significa que, apesar do telefonema que ele recebeu, o jogo começou. Enquanto Nicholas inspeciona o palhaço, ele ouve uma voz perguntando se ele vai gastar a noite inteira dissecando o pobre boneco. Nicholas, surpreso, olha em volta apenas para descobrir que o apresentador do jornal está falando com ele através da televisão. Ele conta a Nicholas as regras do jogo, revelando que ele encontrará outros objetos como a chave, que ele deve manter sempre perto até o jogo terminar. Nicholas também descobre que o boneco tem uma câmera escondida que o apresentador está usando para observá-lo. Ele destrói o palhaço para se livrar da câmera e vai dormir. A partir do dia seguinte, vários pequenos inconvenientes o incomodam. Ele vê objetos em forma de palhaço em todos os lugares, continua encontrando pessoas que o encaram como se soubessem de algo, e sua camisa está arruinada por causa de uma caneta da CRS no bolso. Logo, os inconvenientes começam a afetá-lo profundamente quando ele perde um negócio porque não consegue abrir a pasta. Em uma tentativa desesperada, ele tenta usar a chave da CRS, mas também não funciona. Depois, ele tenta destruir a maleta sem sucesso. À noite, ele vai jantar em um restaurante onde encontra uma garçonete chamada Christine. Ela acidentalmente derrama vinho na camisa dele e é demitida por seu chefe imediatamente. Segundos depois, Nicholas recebe a conta que diz não a deixe ir embora. Ele acredita que a mensagem é sobre Christine e corre para fora para encontrá-la. Em um beco escuro, Nicholas se depara com um homem doente. Christine também vê o homem doente e corre para socorrê-lo, insistindo que o levem ao hospital. Como se fosse um milagre, um carro da polícia passa e os ajuda. Quando a polícia, a ambulância e os paramédicos chegam ao hospital, as coisas ainda mais estranhas começam a acontecer. As luzes se apagam repentinamente e todas as pessoas desaparecem, deixando Christine e Nicholas como as únicas pessoas no estacionamento. Nicholas acredita que ela também faz parte do jogo. A dupla encontra um elevador que parou de funcionar e começa a funcionar quando Nicholas usa a chave da CRS para ligá-lo.
Ele então conta a Christine sobre o jogo para o qual ele se inscreveu, mas ela acha que é uma atividade sádica para pessoas ricas. O elevador para novamente, deixando-os presos nele. Os dois conseguem sair do elevador e descobrem que estão no prédio do CRS. Ao tentar invadir os escritórios, eles acionam um alarme e precisam fugir antes de serem encontrados. Durante a fuga e sem saída, eles são obrigados a pular no lixo para amortecer a queda. Nicholas se sente mal por arrastar Christine para essa confusão e a leva para seu escritório. Eles compartilham uma breve conversa antes de ela tomar banho e chamar um táxi. Pouco antes de sair, Christine revela que lhe ofereceram $400 para derramar vinho nele mais cedo, mas ela não viu quem lhe pediu para fazer isso. Nicholas agradece por ter contado a ele e se despede dela. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma ligação e descobre que esqueceu o cartão de crédito no saguão de um hotel ontem à noite. Confuso por não se lembrar de ter ido a um hotel, Nicholas vai buscar seu cartão. Para sua total confusão, a equipe o reconhece e o acompanha até um quarto de hotel que ele supostamente usou ontem à noite. Nicholas encontra o quarto numa bagunça absoluta, com garrafas de álcool, pílulas ilegais e muito pó mágico espalhados por todos os lados. Um vídeo explícito está passando na TV e há fotos Polaroid de mulheres nuas deitadas sobre a mesa. Mas o que mais surpreende Nicholas é que a sua maleta também está sobre a mesa e foi aberta por alguém. Ele rapidamente limpa a bagunça e dirige de volta para o seu escritório, sabendo que seu negócio, reputação, finanças e segurança estão em risco. Ele vai até Anson e o acusa de ter planejado a sua ruína por vingança. Depois percebe que foi um mal-entendido e se desculpa. Sem perder muito tempo, ele chama seu advogado Samuel e ordena que ele descubra tudo o que pode sobre a CRS. Ele também encontra um dispositivo para quebrar vidros dentro de um envelope que encontrou no quarto do hotel. Ao voltar para casa à noite, Nicholas quer apenas ir direto para a cama depois de tudo o que aconteceu. No entanto, ele logo percebe que alguém invadiu sua mansão. As paredes estão cheias de pichações e o lugar nem parece mais a casa dele. No momento em que Nicholas pega o telefone para chamar a polícia, ouve batidas na porta que o assustam. Não é outro senão seu irmão Conrad, que está tão frenético quanto ele. Conrad não atendeu nenhuma das ligações de Nicholas. O que o irmão mais novo explica é porque ele não confia em ninguém hoje em dia. Eles vão embora no carro de Nicholas, não se sentindo mais seguros na mansão. Conrad então revela que está cansado de jogar o jogo CRS que tomou sua vida de assalto. Ele quer se livrar deles e pagou muito dinheiro, mas sem sucesso. De repente, o pneu do carro fura e Conrad encontra um molho de chaves do CRS no carro. Supondo que seu irmão também esteja envolvido com o CRS, ele surta. Nicholas faz o possível para detê-lo, porém ele foge. Então, Nicholas entra em um táxi, decidindo finalmente ir para a polícia. Na cena seguinte, o taxista toma uma saída que não estava prevista, revelando que também está envolvido com o CRS. Nicholas entra em pânico quando o motorista pula do carro e o deixa cair no rio. O carro começa a encher de água quando Nicholas lembra que tem um dispositivo para abrir a janela. Usando o dispositivo, ele consegue salvar sua vida e nadar em segurança. Nicholas vai com seu advogado a uma reunião com os detetives para investigar o que tem acontecido com sua vida. Ele encontra o endereço de Christine e vai ao seu encontro. Eles conversam um pouco, depois ele percebe que a etiqueta com o preço de uma lâmpada está queimando dentro do abajur. Ele acha estranho que a lâmpada pareça velha, mas a etiqueta de preço ainda esteja intacta. Logo, ele começa a notar outras coisas pela casa que fazem parecer que é um palco em vez de uma casa. A torneira não funciona e os livros nas prateleiras também são falsos. Quanto a Christine, fica claro que ela ainda está trabalhando para a CRS. Nicholas a confronta e descobre que eles estão sendo observados. Os funcionários do CRS começam a atirar neles pela janela, mas a dupla consegue escapar pela porta dos fundos. A caminho de um lugar seguro, Christine revela que a CRS usou testes de personalidade para descobrir suas senhas e que todo o seu dinheiro foi transferido para uma conta fictícia no exterior. Nicholas verifica seu saldo e descobre que ela está dizendo a verdade. Embora ele ainda esteja determinado a recuperar seu dinheiro, Christine diz que é impossível porque já viu isso acontecer com muitas outras pessoas. Em seguida, eles param na casa real de Christine, onde ela afirma ter sido ameaçada de perder o emprego. No entanto, Nicholas ainda tem dúvidas sobre ela. Sua suspeita se prova correta quando ele começa a se sentir tonto e descobre que ela batizou sua bebida. Quando Nicholas acorda, ele se encontra enterrado vivo em um cemitério no México, sem passaporte nem dinheiro para voltar para casa. Depois de vagar pedindo ajuda por um dia, ele finalmente encontra um caminhão indo para São Francisco. Na cena seguinte, ele chega à sua mansão que agora está à venda. Ao procurar Conrad no hotel, ele descobre que ele teve um surto psicótico e foi internado em um hospital psiquiátrico.
Incapaz de confiar em qualquer pessoa em sua vida, ele decide encontrar sua ex-esposa Elizabeth. Eles conversam em um café, onde Nicholas se desculpa pela forma como a tratou quando estavam juntos. Quando pensa que sua vida acabou, Nicholas vê um anúncio na TV onde o ator é Jim, o funcionário do CRS que o atendeu na semana passada. Nicholas localiza Jim com seus filhos em um zoológico e o ameaça. O homem, temendo por sua vida, leva Nicholas ao verdadeiro escritório do CRS. Ele não fica chocado quando vê vários rostos familiares na multidão que conheceu na semana passada, mas seus olhos param quando ele localiza Christine. Ele a mantém como refém e a leva para o telhado. Em pânico, Christine finalmente revela que eles ainda estão no jogo organizado pelo CRS, suas finanças foram restauradas e sua família e amigos estão esperando do outro lado da porta para surpreendê-lo e parabenizá-lo por completar o jogo. No entanto, Nicholas não acredita mais em Christine. A porta se abre e ele atira na primeira pessoa que vê, que por acaso é Conrad, carregando uma garrafa aberta de champanhe. Conrad morre e Nicholas fica chocado com o que acabou de fazer. Ele então corre para o telhado e pula, decidido a acabar com sua vida. Enquanto ele cai, a vida de Nicholas passa diante de seus olhos. Ele quebra um teto de vidro e cai em um airbag gigante. Foi colocado lá quase como se alguém soubesse que ele iria cair. Os técnicos de emergência médica vêm em seu socorro segundos depois, cuidadosamente o removem. Quando Nicholas recupera a consciência, ele se encontra em um salão de baile cheio de amigos, família e todas as pessoas envolvidas em seu jogo, incluindo Conrad. Tudo o que aconteceu com ele desde o dia em que encontrou o palhaço até agora foi apenas um jogo o tempo todo. Conrad explica que iniciou o jogo para ajudar seu irmão a redescobrir a paixão pela vida. Nicholas começa a chorar, relaxando e aproveitando a festa assim que seu choque se dissipa. Mais tarde, ele vê que Christine saiu da festa e a segue para fora até seu táxi, onde ela revela que seu nome verdadeiro é Claire. Ele a convida para jantar, mas ela sugere tomar um café com ele no aeroporto antes de partir para seu próximo jogo na Austrália. Espero que tenha gostado deste resumo do filme Vidas em Jogo. O filme nos lembra da importância de abraçar a vida e das consequências de sermos inflexíveis em relação às nossas perspectivas e visões de mundo. Além disso, ele nos mostra como podemos ser facilmente manipulados quando estamos em um estado vulnerável. De uma forma ou de outra, esse jogo acabou transformando a vida de Nicholas de uma maneira que ele jamais imaginaria.